Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Davi Boechat e você está no meu canal do YouTube. Eu estou gravando esse vídeo rapidamente em apoio a Jacira Monteiro, que é autora do livro O Estigma da Cor, publicado originalmente pela editora Quitanda e que hoje está disponível também pela editora Thomas Nelson Brasil. Jacira, que é contadora, hoje faz mestrado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Ela é uma jovem que tem como origem Guiné-Bissau, mas é uma mulher brasileira também e nordestina e que trouxe mais recentemente à Igreja Brasileira uma obra muito relevante, muito bem escrita, muito pertinente sobre o problema do racismo em uma perspectiva teológica, abordando exemplos históricos de como a fé cristã lidou com esse tema e também sobre como esses exemplos nos trazem luz para a atualidade para conseguirmos ler o contexto em que hoje vivemos e dessa maneira enxergar um papel do cristão no combate às discriminações raciais nos dias de hoje. Jacira tem sido de uma forma absolutamente injusta atacada nas redes sociais por pessoas que, se propondo a defender uma cosmovisão cristã, na realidade tem celebrado diversos casamentos entre convicções bíblicas e teológicas e leituras ideológicas, notadamente leituras de guerra cultural, e com isso tem descredibilizado o trabalho sério e teologicamente conservador que a Jacira tem realizado, o que é assim algo lamentável. E eu estou gravando esse vídeo aqui curto apenas para manifestar a minha solidariedade a Jacira e a minha recomendação ao trabalho dela, bem como chamar a atenção para uma coisa que me incomodou bastante numa das postagens feitas contra a Jacira e que eu tenho percebido ser um problema muito comum à igreja no Brasil. Uma vez que as posições da esquerda têm sido excessivamente ofensivas para as sensibilidades de cristãos conservadores, aqui não só no Brasil, bem como em outros países, como os Estados Unidos, nós temos tido uma leitura equivocada sobre as pautas, muitas vezes associando as pautas que de alguma forma têm alguma simpatia da esquerda, necessariamente uma postura, uma posição de rejeição, uma postura de resistência e a visão de que elas são posicionamentos anticristãos. E esse tipo de abordagem, ele nos empobrece à medida que nós deixamos de utilizar a nossa mente para fazer uma leitura da realidade em que nós estamos inseridos, para nos tornar submetidos à leitura ideológica de ocasião, fazendo uma visão sempre pouco individualizada sobre as pautas e tendo assim uma posição de rejeição geral. Isso não é bom, minha gente. Por exemplo, como é que a gente pode ver que isso tem acontecido no caso da Jacira, especificamente? Um rapaz vai lá e diz, olha, eu não conheço nenhum texto bíblico que diga que o racismo é pecado, mas eu digo que existem textos que tratam da homossexualidade como um pecado. Primeiro, a pessoa supõe que a ideia de dizer que racismo existe e que é um pecado está equivalente à ideia de ser favorável à homossexualidade, o que é por si só uma reflexão desprovida de qualquer lógica. Não existe uma conexão entre uma ideia e outra, senão a do que os movimentos hoje têm realizado em convergência para tentar associar as suas pautas, o que, na minha opinião, inclusive, tem diminuído o poder
e a influência do movimento negro em se manifestar. Por quê? Porque quando ele se associa a todo tipo de movimento que se propõe a ser de minorias, ele perde a capacidade de ter a força de denunciar a inexistência de diversidade étnica e racial na liderança desses movimentos, algo que acontece na mesma frequência de que empresas multinacionais, por exemplo. Aí o movimento negro deixa de ter que falar. Por quê? Porque está associado a instituições de terceiro setor, porque agora tem que defender um governo e aí deixa de defender as suas próprias pautas para ficar em prol de uma linha auxiliar de algum movimento à esquerda. Isso já é ruim por si só. Mas isso é pior quando nós, cristãos, desconhecemos a nossa história e quando nós até tentamos instrumentalizar a Bíblia em torno das nossas próprias agendas políticas. O sujeito esquece, por exemplo, que ao falar sobre racismo, nós temos conceitos que definem o que ele é. E um deles é de que racismo é discriminação, algo que Deus abomina, que o racismo é a preferência entre pessoas colocada por algo que nós convencionamos chamar de darwinismo social, que é uma negação da teologia da criação bíblica, né? Que o racismo é uma negação da imagem de Deus no homem, que o racismo é acepção de pessoas, o que a Bíblia, repetidas vezes no Antigo e no Novo Testamento, condena como sendo pecado, como sendo uma conduta e uma abordagem pecaminosa. Ou seja, a gente tem dois problemas aí. A gente tem um desconhecimento de um repertório bíblico básico e a gente tem a insistência por tentar associar esses movimentos que a esquerda coloca como sendo de minorias, todos dentro do mesmo bojo. O que mostra um desconhecimento sobre a palavra de Deus e também uma leitura cultural ruim. Para além disso, ele mostra um desconhecimento histórico. E aí, para isso, além do livro da Jacira, eu recomendaria o meu, junto com o pastor Isaac Malheiros, que é o Pela da Liberdade, a religião na história abolicionista e antirracista, que vai se propor a mostrar só o fato de que o cristianismo, no decorrer da história, tem sido uma força extremamente poderosa para o combate ao racismo, que começa e que ganha muita força nos movimentos abolicionistas, que tiveram, né, o envolvimento de homens como John Wesley, mas que também tiveram o suporte de grandes pregadores, hoje muitas vezes, né, amados por muitos pregadores aí que eram favoráveis à escravidão e ao racismo. O cristianismo teve contribuições positivas e negativas. E o que isso mostra para a gente é que muita gente que diz seguir a Jesus pode, por causa da subserviência a projetos políticos, econômicos e ideológicos, se associar ao pior lado da história, negando a sua própria fé, negando aquilo que as Escrituras dizem e tentando limitar a vontade de Deus a alguma sequência pobre de textos provas e não da Escritura como sendo algo poderoso e que liberta o homem não só do seu pecado, mas do cativeiro intelectual que lhe é imposto pelo contexto social em que ele vive. Quando a gente adota esse tipo de postura das pessoas que têm ofendido e perseguido a Jacira, o que a gente vê é gente que não tem experimentado aquilo que o livro de Efésios fala em convergindo em Cristo as coisas celestiais e terrenas. Que através dele a gente ganha a possibilidade de ter uma visão de mundo diferente, uma visão que ilumina a nossa mente, o nosso coração e que nesse processo de transformação faz com que a gente tenha uma visão diferente sobre a existência e sobre as relações entre aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que a gente está vendo com os ataques que a Jacira tem sofrido é falta de discernimento espiritual
é ignorância, é burrice, é maldade. É o tipo de julgamento que a Bíblia proíbe, que é o de não lidar com as intenções do coração, ao associarem, por exemplo, a Jacira a diversos tipos de perspectivas ideológicas que ela não tem e que ela poderia afirmar que também são contra a Escritura. Nós não devemos permitir que esse tipo de coisa aconteça. Portanto, minha solidariedade a Jacira, e eu gostaria de terminar com uma menção de uma citação de Luther King que eu inseri nas considerações finais do meu livro, que fala sobre o papel da igreja nesse processo de combate às discriminações raciais. E essa citação de King diz o seguinte, que pode ser encontrada nesse livro aqui, A Dádiva do Amor, publicado pela editora Planeta, uma editora secular brasileira. Devemos fazer uma escolha. Continuaremos a marchar sob as batidas ritmadas do conformismo e da respeitabilidade, ou ouvindo o ritmo de um tambor mais distante, caminharemos sob o eco de seus sons. Marcharemos pela música do tempo, ou nos arriscaremos a críticas e abusos. Marcharemos pela música da eternidade que salva almas. Mais do que nunca hoje devemos ser desafiados pelas palavras de ontem. Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. A gente pode escolher um caminho a seguir. E eu acredito que esse caminho é o de, inclusive, aguentar, se necessário for, críticas infundadas, mas tendo a coragem de entender que nós estamos usando a nossa mente para a glória de Deus e proporcionando ao mundo soluções reais para problemas reais que estão amparados pelo que o Senhor tem a oferecer. O que a Jacira está fazendo é possibilitando que as pessoas conheçam uma outra perspectiva que lhes foi negada na leitura da existência humana. E com isso, abrindo as portas para que a vontade de Deus se manifeste a todos de uma maneira que posições como a dos oponentes dela jamais poderão fazer igual. Que nós tenhamos, minha gente, um compromisso com a palavra de Deus e não com abstrações teóricas e ideológicas que não são só as da esquerda, mas também podem ser as da direita e podem ser extremamente negativas para a vida da igreja. Deus abençoe sua vida, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e, se gostou, nós temos uma playlist com vários outros materiais sobre diversidade étnico-racial e a relevância da fé cristã nessas discussões. A gente se vê na próxima e também nesses vídeos já gravados no passado. Tchau, tchau.